Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossas mentes e corações. Como é bom, logo cedo, no domingo, primeiro dia da semana, estar aqui na casa de Deus e principalmente para aprender a palavra dele, Bíblia, que é viva, que é eficaz. Oremos. Pai bondoso, como é bom poder estar aqui na tua casa, juntamente com esse grupo de teus servos que estão sempre presentes, sempre dispostos a aprender mais da tua palavra, a se reunir para orar e desfrutar da comunhão. Nós louvamos a ti pela vida deles. Pedimos que nessa manhã tenhamos um bom momento de aprendizado, de comunhão. E como sempre que a gente faz no domingo, apresentamos os nomes que estão nessa caixa, temos orado para que eles se convertam. Sempre a nossa oração que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos, para que leve a eles um testemunho de vida e que o teu Santo Espírito trabalhe esse testemunho para que essas pessoas sejam salvas. Oramos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença, que o Senhor fale aos nossos corações. Quero também colocar aqui esse casal aqui de vizinhos, essa família aqui do lado, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame bênção, sem medida na vida deles, que essa senhora que está grávida, que o Senhor acompanhe a gestação, que dê tudo bem para a glória do teu nome. Nos abençoe grandemente, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Chegou mais um casal abençoado. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo da apostila, né? Naquela página tem o item 2, esboço sintético. A gente começou a trabalhar. Estamos agora na outra página, né? Terminamos aqui o capítulo 1. Vamos aí para a letra B, né? Segundo ciclo. Não é isso, Márcio? Isso. Bia, dê a localização dela no GPS, né? Você está sentada no templo da Igreja Batista Ebenezer, Rua José Alves do Nascimento, 51, Rádio Clube. Pegou aí, Márcia? É isso mesmo. B de Bia, né? De Beatriz. Achou aí, Augusto? Achei, irmão. Então, o segundo ciclo, vimos que Paulo fala aqui no primeiro ciclo, que é do versículo 12 até o 30 do capítulo 1. E aqui o segundo ciclo, nós temos aí, os filipenses precisam responder à ameaça de conflitos internos e dissensões com uma atitude de humildade, segundo o exemplo dado por Cristo. Então, Paulo vai mostrar nesse bloco, né, que havia algumas ameaças de conflito interno e dissensões e que essas ameaças eram promovidas por falsos líderes, pessoas pretensiosas, aquele grupo de judaizantes. E Paulo nos orienta como responder a tudo isso. E ele mostra o exemplo de Cristo, certo? Então ele começa lá. Primeiro ele coloca uma exortação. Os filipenses precisam enfrentar a ameaça de conflitos internos e dissensão com uma atitude de humildade. A humildade deve fazer parte da nossa vida, né? Quem é orgulhoso, soberbo, altivo, afasta as pessoas, cria conflitos. Ninguém gosta, né, de conviver com uma pessoa que acha que sabe tudo, que é mais importante do que os outros, né? Eu falo que ele tem o nome dele e o sobrenome dele é Tássia. Está se achando, né? Vamos lá, capítulo 2, versículos 1 a 4, diz o seguinte. Filipenses 2, 1 a 4, para a gente entender isso que Paulo está dizendo. Aqui na minha versão, né, diz o seguinte, né? Bonifácio falou que vai vender Bíblia para todo mundo ter a mesma Bíblia, né, Bonifácio? A mesma língua, né? É isso aí. Comprei o material para você já começar a se preparar para o batismo, tá, Bonifácio? Depois me lembra de pegar aí. Amém. Comprei ontem lá. Eu fui no café da manhã dos pastores, na palestra, e me meteu, pensei no Bonifácio. Eu comprei e falei, vai levar para ele. Vamos lá, Paulo fala aqui, ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação,
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pastor, talvez eu seja um pouquinho ignorante nessa parte de humildade, mas acho que o excesso de humildade não deixa uma pessoa sem vergonha, não? Então, humildade, eu não digo que é humildade em excesso. É que as pessoas às vezes não entendem o que é ser humilde. As pessoas acham que é ser humilde isso, se rebaixar não é ser humilde. Até no modo, né? Eu sou humilde, ele já coloca assim, ó, encolhe os ombros, né? E aí coloca essa postura. Isso aí já é complexo de inferioridade, isso é grau de autoestima baixo. Isso não é humildade. Humildade é você reconhecer o seu potencial, mas não deixar que isso crie em você orgulho para você achar que é melhor do que os outros. Né? Mas um pouquinho assim. Então, Um pouquinho assim. como eu falo, ó, quando eu penso em humildade, quanto mais humilde eu for, melhor. Mas eu tenho que entender o que é humildade. Humildade não é se rebaixar, não é se anular, certo? Não é ser bom. Humildade é aquilo. Você sabe o seu potencial, sabe as suas limitações, mas você não vai, por conta disso, humilhar uma pessoa que tem menos grau de cultura, porque você, numa discussão, você querer se impor. Né? Humilde, ele sabe o que ele é e não precisa ficar mostrando. Eu li uma vez uma frase, e eu gostei muito dessa frase, fala assim: quanto mais falamos das nossas qualidades, menos acreditam nelas. Então, quando você vê um cara que começa, ele faz eu falo, isso. Eu até apelidei um camarada aí que eu li. Você até conhece, né? E tem outro que eu conheço, que o nome dele acaba com El. Aí eu coloco com eu, porque tudo é eu. Vamos supor, eu não vou citar aqui, né? Se o nome dele fosse Gabriel, eu falo que ele é Gabriel, porque tudo é eu, né? E não é por aí. Você sabe a sua potencialidade, mas não precisa ficar mostrando para os outros. Vai acontecer naturalmente, você ser humilde. E eu colocaria que humilde é você reconhecer que nós estamos aqui para servir e que nós dependemos uns dos outros. Eu sempre gosto de dizer que ninguém é rico o suficiente que não precise de nada. E que ninguém é pobre demasiado que não tenha nada a oferecer. A gente tem. Às vezes a pessoa, eu não tenho nada para te oferecer aqui na minha casa. Tem, sua casa, já estou aqui. Né? O seu tempo, seus ouvidos para me ouvir, né? A sua companhia, pronto, tem. A gente sempre tem alguma coisa para oferecer. Então, é isso. Então, quando a pessoa fala, a humildade demais não faz mal. A humildade demais não faz mal. Faz mal esse conceito errado de humildade. Que é se rebaixar, achar que não é ninguém. Isso não é humildade não, tá? Isso é complexo de inferioridade, isso é baixa estima, mas não é humildade, certo? E Paulo está dizendo aqui, ele começa nesse bloco dizendo assim: eu quero que vocês completem minha alegria. Paulo já está alegre com eles, ele começa a demonstrar isso no capítulo 1. Ele fala: eu quero que vocês completem minha alegria, ou seja, me deixem mais alegre. De que forma? Aí ele fala assim, se temos alguma motivação, alguma exortação, vamos lá ler outras Bíblias. Vamos lá, Márcia Cristina, como é que está no versículo 1 e 2 aí? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranheiros, afeto e compaixões.
ele fala, ó, completem a minha alegria. De que forma? Aí ele vai dizer, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo ânimo, né? A mesma alegria, não é isso? O mesmo amor, uma mesma atitude. E aí Paulo vai mostrar que isso é possível porque, como ele começa no versículo 1, ó, se estamos em Cristo, temos motivação, exortação, amor, comunhão do Espírito e profunda afeição, como diz o Damasco, entranháveis afetos. Quando Paulo usa essa palavra entranháveis afetos, as pessoas do Antigo Testamento e até do Novo acreditavam que a fonte dos nossos sentimentos era nas entranhas, as vísceras aqui. Porque você já viu quando você está ansioso, você já viu falar, ai, me deu um friozinho na barriga? Porque parece que as nossas emoções vêm daqui, né? Então, alguém já disse, o nosso espírito é aqui. Eu não tenho base bíblica nem base científica para dizer que o meu espírito é aqui, não. Mas as nossas entranhas, as nossas vísceras sentem. E aí o povo do passado achava que a fonte do sentimento era aquele, ele fala, entranháveis afetos. Que Paulo está dizendo, aquele sentimento profundo que tem na gente, que mexe, né? São, na realidade, o que faz a gente se motivar ou a gente se entristecer são sentimentos, e esses sentimentos são gerados pelo nosso cérebro. Ele vai produzir algumas toxinas que podem ser benéficas ou maléficas. Então, tudo que eu vou colocar aqui, ele vai produzir algum efeito. Aí o meu sentimento vai ser gerado por causa dessas toxinas, que meu corpo todo será afetado. Então, Paulo está dizendo, olha, complete-me, me deixe mais alegre. Vocês já me deixaram alegre, me deixem mais alegre. Como é que vocês vão me deixar mais alegre? Tendo a mesma, que ele diz aqui, ó, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude. E como é que eu consigo isso? Paulo fala, você consegue isso porque se você está em Cristo, porque o versículo fala assim, ó, se por estarmos em Cristo. Então, você está em Cristo, você tem motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito e esses entranháveis afetos, ou essa profunda afeição e compaixão. Então, tudo isso está dentro de nós, que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Agora, cabe a cada um de nós desenvolver, cultivar essas virtudes. E aí Paulo fala, você cultivando essas virtudes, vocês vão me deixar mais alegre. Veja que a alegria de Paulo era ver os outros bens, as outras pessoas bem, né? Então, quando a pessoa alegre só por ver ela bem, aí ela é egoísta, ela não é humilde, ela só pensa nela. Mas Paulo fala, quando os outros estão bem, isso faz bem para mim. E lembre-se, aqueles eram filhos da fé dele, era o povo de Deus. E nós crentes temos que ter isso. Quando o irmão, né, troca de carro, o crente já fica, já olha contra, já viu que a pessoa fica assim invejosa, né, ciumenta. Oh, glória a Deus, você trocou de carro, glória a Deus, você foi promovido, glória a Deus, você comprou um apartamento, glória a Deus, você está na faculdade, você concluiu um curso. Tem que sentir essa alegria com o irmão e não ficar disputando, né? E aí Paulo continua dizendo, né, isso. Ele diz agora no versículo 3, como é que está aí, Márcia? 3 e 4. Nada façais por contenda ou por glória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Mais uma vez ele fala por humildade, né? Ó, nada façam por ambição egoísta. Não sejam egoístas. Não sejam soberbos, orgulhosos. Não façam também por vaidade. Mas façam com humildade. Considerem os outros superiores a si mesmo. Mesmo que o outro não seja, né? Mas quando você acha que você é superior, você está lá no pedestal. Ó. Mas quando, mesmo que o outro não seja, você está considerando, você está dando valor a ele, ou seja, você está valorizando aquela pessoa. E ela tem valor. Mesmo que alguns aspectos da sua vida, da vida dela, sejam inferior a você. Mas considere ela como se fosse superior. Se cada um fizesse isso, né? Já pensou se todo mundo se acha?
precisava pedir obrigado pelas coisas que ele pedia, porque eu era funcionário, estava a serviço dele, mas ele pediu obrigado, pedia para a educação. E teve um período que ele foi deslocado para outro sessão e entrou um camarada meu, aquele se achava. Eu falava, até o pessoal falava, esse camarada, a gente brincava, eu apelidei ele de estação de radar. Porque ele literalmente assim, ele olhava para a gente assim. Eu falava que era uma estação de radar, ficava só assim. Ele não baixa a cabeça para olhar para a gente. Então essas pessoas pensam que são melhores do que os outros, como disse, não são. E até um camarada que falou assim, desculpe aqui a colocação, né? Esse camarada até acha que o cocô dele é melhor do que o dos outros. Do jeito assim, né? O cara se achava, não era. É o que Paulo está dizendo. Façam com humildade. Aí ele diz no versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então tudo isso Paulo está mostrando que quando eu assumo uma postura dessa, e no caso aqui os crentes de Filipos, isso era um antídoto contra a possível ameaça de conflitos internos. Paulo está dizendo, eu não quero que haja conflitos na igreja. Então, olha, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu estive aqui sexta-feira, trouxe um amigo para ver aqui essa telha que tinha caído, né? Ai, ele subiu, tá quando ele estava voltando, aqui do lado. A mulher, que geralmente é pacífica, falou. Eles estão errados. A telha, a casa deles está encostando aqui. Falou. Aí eu falei assim, ó, para acabar com a conversa, eu vou ligar para o fiscal da prefeitura e vai vir aqui. Se tiver alguma coisa errada da nossa parte, a gente vai fazer. Agora, você sabe que vocês estão errados. Eu liguei para o vereador Marco Libório e falei, você pode mandar? Mas agora, pastor? Não, agora não, né? Final do expediente, mas na semana que vem eu me expliquei, tá bom. Aí, saí, fui lá, toquei 2 vezes, não apareceu. Depois apareceu o marido. Vai explicar, ó, chamei o fiscal, vai vir aqui. Mas o camarada ficou transtornado. Eu vou mandar colocar uma bomba aí, vou explodir tudo que vocês vão ver o que eu era 10 anos atrás. Me deixou para baixo. Eu não discuti e tal, né? E isso, eu nem percebi que ele tinha saído com o cabo de vassoura. E depois eu fui para cá e falei, pastor, você é muito pacífico, eu não aguento isso aqui. Paulo, eu fui para casa, cheguei para a esposa e falei, pastor, aborrecido, eu expliquei, né? E depois eu tinha que voltar para cá, para arrumar aqui para a programação da manhã. De ontem, né? De manhã, porque foi na sexta-feira. Aí, mas eu vim orando assim, espírito. Aí eu estou aqui trabalhando, tá aí a Valéria Beth, daqui a pouco a Valéria, tem um senhor que quer falar com o senhor aí. Quando eu fui ver, era ele. Aí ele chegou, pegou na mão. Eu vim te pedir perdão, porque eu me exaltei, fui médico. Olha outra coisa, tá vendo? Se eu tivesse, isso aí mesmo, né? Tá. Mas aí eu falei, não, o fiscal vai vir aí, mas você fica tranquilo, né? Porque eu sei que isso aqui está errado, mas dependendo disso, você não vai precisar derrubar isso aí. Eu não quero isso. Né? Fica tranquilo. E se vocês perceberam, no começo ainda orei. Ele não deixou o corredor, porque ele encostou. Encostou aqui, você pode. Aí reclama que infiltra, mas infiltra porque encostou aqui. Tem que deixar recuo de 1,5 metro. Eu falei, tá vendo? Eu falei, quando essa igreja foi construída, há muito tempo antes da. Não é nosso, nós construímos dentro do nosso para não ter problema. Aí ele falou, mas a casa do lado, eu falei, tá vendo? A casa do lado tem recuo. Você vê? Se eu não ajo com paciência, vai ter discussão. É isso que a gente quer. A gente tem que mostrar Jesus. A gente quebra as pernas mostrando isso. Deixa eu ver se vai vir congregar aqui, né?
Quem sabe, né? Mas vocês estão vendo? A gente sabe, às vezes a pessoa está num dia mal, certo? Mas a gente sabe que toda pessoa tem o seu lado bom, tem um bom coração, é trabalhador, batalhador. Mas um dia está de pá virada, né? E se a gente não entende, vai rebater mesmo com a razão. Você vê, às vezes é melhor você não usar a sua razão e ter paz, mais tranquilo. E mesmo com a razão, né, você vê, mesmo mantendo a calma, eu saio aborrecido. Porque fala, não deixa nem falar, né? Mas ele não entende. Mas você vê a postura da gente tratar, senão a coisa. E basicamente o Paulo está dizendo, não dê margem para o inimigo usar a situação. A gente sabe que o inimigo usa. E Paulo está dizendo para a igreja, olha, vocês têm poder de evitar isso, então faça tudo para evitar. E tudo isso que Paulo está pedindo, não está falando que é para eles agora rastejar, se colocar como um mendigo. Não, humildade não é isso. É reconhecer que você tem razão, mas às vezes é melhor você abrir mão da razão e manter a paz. E faça tudo dentro da legalidade, tranquilo, né? Haja com coerência. E por quê? A gente está falando isso com pessoas do mundo que não tem, mas na igreja tem essas pessoas também, vocês sabem disso. Briga todo vai com irmão só precisa de 7 para 1. Oi? Briga todo mundo por essas coisas. Sim. Vai com irmão só precisa de 7 para 1. Então, você vê, ficou tudo para o mesmo lugar. Não leva nada. Então, o mais importante é manter a paz, a calma. Porque depois você fica aborrecido, perde a razão, fala sem falar, sem pensar, né? E depois cria esse conflito, né? Não é por aí. Sim. Aí pode brigar sozinho, deixa eu brigar sozinho, mas não briga com você, não briga, né? Então, são coisas que a gente precisa ver. E Paulo está orientando isso. Paulo está dizendo, vocês têm condições. Por quê? Ele começa lá no versículo 1. Se por estarmos em Cristo, então você está em Cristo, não está? Então você vai ter motivação, exortação, comunhão do Espírito e entranháveis afetos. Ou aí, bastante profunda afeição e compaixão. Então é isso que Paulo diz no versículo 1 a 4. Ele vai mostrar, então, no versículo 1 a 2, voltando para a apostila, os privilégios que os filipenses gozam em virtude do seu relacionamento com Deus em Cristo exigem que eles andem em união. Então, todo aquele privilégio que eles têm não é para... mas é para andar em união. Certo? Comunhão. Versículo 3 e 4. O segredo para andar em união é uma atitude pessoal de humildade que busca o bem-estar dos outros em vez do próprio. É isso? É isso que eu quero que a gente entenda. Se eu imagino aqui que tem um pão, aí eu falo, eu só penso em mim, eu vou lá e vou. Mas se eu penso no outro, eu vou, pego um pedaço e dou para o outro. Mas o outro também pensa no outro, dá para o outro, você também vai ser servido. Agora, se cada um pensa em si, cada um vai comer um pão, o outro vai ficar sem. Mas se eu penso no outro, vai ter essa divisão. E a gente precisa entender isso, a gente às vezes não entende. Tem esses pensamentos egoístas. Então, Paulo faz essa exortação e agora ele mostra um exemplo, ele começa agora a mostrar o exemplo do versículo 5 a 11. Vamos lá por etapa. Né? A auto-humilhação altruísta de Cristo precisa ser seguida pelos filipenses como comunidade cristã à luz de sua recompensa útil. Presta atenção nessa declaração, a auto-humilhação. Cristo se humilhou, mas Ele quis se humilhar. Certo? Ele não está humilhando ninguém. Ele quis se humilhar. E vamos entender por que dessa humilhação. Fala que é uma humilhação altruísta. O que é ser altruísta? É pensar nos outros. Então Jesus estava se auto-humilhando, pensando nos outros. Não senão não seria
Uma auto-humilhação altruísta seria egoísta. E aí Paulo fala que esse exemplo precisava ser seguido pelos crentes de Filipos e pela gente também. Veja o versículo 5. A ordem de Paulo é de seguir o exemplo de Cristo. Como é que está na sua Bíblia aí, Fábio? Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Olha aí. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Está assim também aí, Márcia? Não, Que haja em vós o mesmo sentimento, é isso? não. Como é que está isso? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Isso. Paulo está dizendo, olha, eu quero que aconteça em vocês o que Cristo fez. E como a Fabiana leu, que seja a atitude de vocês igual a de Cristo, é isso, Fabiana? A mesma de Cristo Jesus. Isso. Paulo está dizendo, olha, o exemplo de Jesus deve ser seguido por vocês. Tudo isso que eu falei para vocês, Jesus demonstrou na atitude. Ele deixou exemplo. Siga o exemplo de Cristo. Paulo fala isso várias vezes. Tem um livro que me marcou muito. Eu não sei se alguém aqui já leu. Em seus passos, que faria Jesus? Esse livro é fantástico. Né? Leia esse livro, gente. Você vai... Quando eu li a primeira vez, eu fiquei desmontado. Eu falei, meu Deus, eu estou brincando de ser crente, mas eu não sou crente de verdade olhando isso aqui. Né? O autor coloca coisas assim, bem pensadas, assim, no bom sentido, para nos desafiar. E tudo que ele vai falar, olha, quando você for fazer, pergunte primeiro, o que Jesus faria no meu lugar? Por isso que o nome do livro é Em Seus Passos, que faria Jesus? Então, Jesus tem todo o poder, toda a situação, né? Nesse caso aqui que eu citei sexta-feira, o que faria Jesus? Chegaria lá, queima! Mata ele! Eu acho que não. Claro que não. Porque tem crente que acha, né? Pai, acaba com ele, mata! Não, ele ia fazer o que ele fez com a mulher lá do pé lá. Isso. Lembra que os discípulos de Jesus uma vez, Senhor, quer que a gente mande descer fogo na figueira? Vocês não sabem o que eu estou falando, calma, não é por aí. Já que usaram o poder para outra coisa. Alguém já falou, se você quer descobrir o caráter de uma pessoa, dê poder para ela. Né? Ela se acha. Então, nesse versículo 5, Paulo, a ordem é seguir o exemplo de Jesus. Depois, do versículo 6 a 8, ele fala que Cristo abriu mão da sua posição privilegiada na glória para assumir a natureza e o papel de um servo. Veja aí o versículo 6 a 8, Bia. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Isso, ó. Na minha versão diz, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte da cruz. Veja Paulo mostrando como Jesus baixou, mas presta atenção, ele baixou, mas não perdeu o que ele tinha. Ele estava no céu, veio para a terra, foi mais baixo. Ele era Deus, se fez homem. E mesmo o homem assim ainda se humilhou. Veja, né? Os degraus que ele está descendo. Mas ele fez isso pensando naqueles que estavam lá embaixo. E o interessante é que ele fala assim, e mesmo em forma de homem, foi obediente até a morte. E morte de cruz. E vai até o versículo 8. Mesmo lá em homem, ele continuou obediente. Por quê? A maioria dos homens desobedece. Jesus está mostrando que mesmo sendo homem, a gente tem
a capacidade de obedecer. E a obediência de Jesus foi tão grande, gente, que ele obedeceu a ponto de aceitar a morte, uma morte de cruz. Aí a gente às vezes não valoriza isso e não entende essa questão de morte de cruz, gente. A morte de cruz, além de ser dolorosa, já pensou, né? Pega você lá e fura aqui, fura os pés, depois, né? E antes disso, coroa de espinho que fura aqui, incha, dá febre, bateram nele, cuspiram, zombaram, tudo isso. Que aí coloca na cruz. Além de ser algo doloroso, gente, era uma das piores humilhações. Morrer na cruz. Era considerado um cara maldito, um dos piores condenados. Ele estava lá. E aí, mas também tinha dois. Mas lembra? Que tinha dois, mas quem estava no meio, ele. Esse do meio era o pior. Os olhos do meio. Meu tio disse: veja o que Jesus fez por você, por mim. Mas isso não tirou aquilo que estava dentro dele. É isso que Paulo queria que os crentes de Filipos entendessem, isso que eu quero que vocês entendam. O que está dentro de você tem valor. E tudo aquilo que acontece fora, se você sabe realmente quem você era dentro, isso não vai macular, não vai roubar você. Porque tudo isso, ser humano humilhado, ser condenado, né, ser zombado, não tirou a característica dele de ser Deus. Ele continua sendo Deus, mesmo na qualidade de homem. E Paulo quer que esse exemplo servisse de atitude, de modelo, de desafio para os crentes de Filipos. E o Espírito Santo quer que isso sirva de modelo e desafio para cada um de nós. E se a gente fizer isso na vida das pessoas. Eu trabalhei na Cosipa e um amigo estava contando uma história. Ele chamava ele de Minhoca, ele era grandão e forte, gente, né? E tinha um camarada lá encrenqueiro, baixinho, mas, como minha avó dizia, bufinho. Aí eu tinha esse baixinho e aquele com esse grande. Esse grande, gente, se desse um tapa, desmontava aquele baixinho. Mas ele falou que olhou para ele e falou assim: olha, rapaz, não. Eu não vou brigar com você, não, você vai me bater, vai me machucar, eu vou chegar em casa machucado, né? A minha esposa com meus filhos, né? Não faz isso comigo, não me bate, não. Deixou o cara achar que ele era forte, aí o cara se sentia, né? Que eu te quebro, não me quebra, não, por favor. Depois ele contou isso pra gente rindo, você vê? É isso. O que a gente tem dentro, o que a gente realmente reconhece, nada disso que está fora vai abalar. Deixa as pessoas fazerem. Vamos seguir o que é correto. Vamos adoçar um pouco a vida de vocês com as nossas balinhas e as nossas ofertas. Isso. A quem distribui pega o dobro, hein? A Deus Fabiana e pega o dobro. Leva pro Alex, Fábio. E aí, gente, ó, no versículo 9 a 11, ainda mostrando o exemplo de Cristo, Paulo coloca aí que a posição privilegiada de Cristo será restaurada para a glória de Deus como uma recompensa por sua auto-humilhação. Veja aí, Paulo dizendo, a posição privilegiada que Jesus tinha seria restaurada um dia. E que isso seria uma espécie de recompensa para ele. E eu gosto disso. E aí presta atenção, gente. Aqui as pessoas, né, zoam dos crentes, descaracterizam, a crente é povo, tal, né? Mas um dia eles vão reconhecer, opa, esses crentes estavam carraça. Só o fato, gente,
Vamos supor que eles ficassem aqui na terra, mas saber que o crente está lá no céu, que coisa bonita, não sofre mais. Mas isso já seria ótimo demais para eles reconhecer, mas o fato é que eles não vão estar na terra, vão estar onde? No inferno. Vão falar, poxa, Deus zombava desse camarada, olha. Tem pessoas que aqui, eu estava num consultório, tinha um consultório na Conselho Médico, na época que tinha plano de saúde, e esses consultórios médicos todos eram cristãos. Era o consultório da Cristo é a Resposta, né? Só que o consultório, embora fosse de médico cristão, era para todo mundo, né? Qualquer pessoa. E as pessoas tinham plano de saúde, e uma vez eu estava lá sentado, né? E as meninas que atendem, tudo evangélica também. E tinha um senhor até um pouco meio idoso assim, ele estava conversando com outra, esses crentes são bons, né? Todo crente é bom, né? E aí, quando ele falou isso, a menina, a secretária passando, aí ele olhou para mim e falou, você não acha que todo crente é bom? Eu falei, eu não acho, eu sou crente, eu não sou bom. Não, isso que eu quis dizer. A menina olhou assim para mim, ele ficou todo desconcertado, né, gente? Porque é isso que muitas pessoas acham. O fato de você abrir mão, né? Acha que isso é que faz você ser bobo, não é. Ao mundo é dos mais espertos, realmente, mas o céu é só dos escolhidos. Pode ficar com o mundo, a gente vai para o céu. A gente não quer esse mundo. Você acha esperto, fique nesse mundo aí. A gente vai para o céu. O Paulo mostra aqui no versículo 9 e versículo 11. Como é que está na sua Bíblia, Diácono Adelson? Do 9 ao 11. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda vez confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aí. Tudo isso que Jesus fez, ó, descendo do céu, vir aqui para a terra, deixando de ser Deus, né? Não abrindo mão de ser Deus, não deixando, mas abrindo mão de ser Deus, se tornando homem, e na qualidade de homem se humilhou, uma morte vergonhosa. Agora a Bíblia fala, e por isso, Deus, eu falei, por isso, por tudo que ele fez, pela sua obediência, pela sua postura, Deus o exaltou. Olha, Jesus se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira. É isso, gente, que coisa bonita, né? Não só exaltou, o exaltou sobremaneira, na NBI fala, o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não existe nenhum nome maior do que Jesus. E ele diz, ó, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Um dia todo mundo vai se dobrar o joelho e prestar continência, reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Paulo fala, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Não é só dizer, Ele é o Senhor. Quando diz que Ele é o Senhor, significa, tu reina sobre mim, tu é o Senhor sobre a minha vida, eu me submeto. Paulo está dizendo que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E Paulo vai mais além ainda, se você prestar atenção. Veja, tudo isso mostra que Jesus será glorificado. Mas Paulo faz questão de dizer, né? Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus faz isso para o Pai ser glorificado. Ele não quer ser glorificado. Ele sabe que toda honra e toda glória é o Pai. E é assim também que nós devemos ser. Toda honra e toda glória é nosso Pai, é Deus. Então Paulo termina esse bloco aqui do versículo 11, mostrando o que Cristo fez, certo? Na semana que vem nós vamos aqui para o terceiro bloco, mas vamos dar pelo menos introdução, vira a apostila aqui, o terceiro ciclo, né? Que é do versículo 12 ao versículo 30. Terceiro ciclo. Os filipenses precisam reagir às tribulações com uma atitude de obediência contente, servindo sem murmurar
segundo o exemplo dos companheiros de Paulo. Veja que Paulo deu o exemplo máximo que é Jesus. Mas agora ele vai falar assim, mas Jesus está lá em cima. Paulo fala, não, tem pessoas aqui também que, embora não sejam Jesus, mas que também servem de exemplo para vocês seguir. Ele vai colocar isso no versículo 12 a 30. Então ele começa com uma exortação. Os filipenses devem enfrentar suas tribulações com uma atitude de obediência contente, servindo sem murmurar, de modo a contribuir para o progresso do Evangelho. Veja aí no versículo 12 e 13, Paulo espera que os filipenses continuem a avançar no Evangelho. Aí ele mostra isso à luz do seu desempenho passado, versículo 12, à luz da obra soberana de Deus na vida deles como comunidade. Veja lá, versículo 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, no versículo 12 e 13, Paulo, eu quero que vocês continuem avançando. Veja que ele usa o versículo 13, né? Já no 12, né? E no 13. Como é que está no 12 e no 13 da sua Bíblia, Márcia Cristina? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceis, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai em vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Prosperar, progredir na salvação, desenvolver a salvação, crescer na salvação. E como diz aqui na minha Bíblia, né? Põe em ação a salvação de vocês. Ou seja, uma vez que você é salvo, mostre isso. Desenvolva essa vida de salvo no dia a dia, na atitude. Por isso que eu sou contrário a essas pessoas hoje que falam que são os desigrejados. Ou o movimento, o MSI, o movimento do sem igreja. Eu posso servir a Deus em casa. Pode, mas na realidade não serve. Porque se você realmente está servindo a Deus, a Bíblia fala que a gente deve congregar. E é aqui que a gente vai desenvolver a nossa salvação, mostrando obediência, colocando os nossos dons e talentos a serviço do irmão, a serviço do reino, a serviço da igreja. É isso que Deus espera de nós. Desenvolva. Olha, você já viu o exemplo de Jesus. E agora eu quero que isso sirva de estímulo, de desafio e de objetivo para vocês desenvolverem a salvação. Continuem crescendo e façam isso com temor e tremor, ou seja, com submissão. E mesmo ele fala com medo. O medo de estar desapontando a Deus. Porque tem crente que parece que não tem mais medo de Deus. Deus é bonzinho, né? A Bíblia fala, considerai, pois, a bondade, mas também a severidade de Deus. A bondade para aqueles que obedecem e a severidade para aqueles que desobedecem. E no versículo 14 a 16, Paulo exorta os filipenses a não se entregarem à murmuração em seu serviço cristão, para que seu testemunho permaneça eficaz. Ele vai mostrar isso de duas coisas, gente. Um serviço obediente sem murmuração tornaria o testemunho deles mais crível, ou seja, com mais crédito e mais eficaz. O serviço obediente deles sem murmuração provaria cabalmente a validade do ministério de Paulo entre eles. Por que Paulo está dizendo isso, gente? Façam as coisas sem murmurar. Porque se você está fazendo sem murmurar, primeiro é porque você não está concordando. E você não vai fazer bem feito. Então, faça de forma contente, sem murmurar. Olha o que diz os versículos 14 a 16. Aqui na minha Bíblia diz, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus
como estrelas no universo. Então Paulo está dizendo, esse mundo aqui é tudo escuro, mas a vida de vocês deve ser luz, vocês devem brilhar. E isso vai acontecer quando vocês estão fazendo as coisas sem murmurar, faz com contentamento, com alegria. Versículo 16. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo está dizendo, vocês serão a coroa do meu ministério. Quando eu chegar diante de Deus, a minha maior alegria, a minha maior recompensa é chegar e ver vocês lá. Paulo não está preocupado em receber coisa de Deus. Paulo está dizendo que o presente dele é ver aquelas pessoas entrando na glória. Fala assim, olha, o meu serviço valeu a pena porque eu trouxe essas pessoas para a glória. Eu não preciso receber nada de Deus. Isso aqui já é recompensa, mas ele sabe que vai recompensar. Isso é bom, gente. Isso é bom, isso traz alegria para as nossas vidas, né? Nós vamos ficar por aqui, né? Por aqui não é possível, mas a gente vai para casa mesmo, né, gente? Deixa eu só terminar aqui, eu vou dar uma pausa disso. Hoje à noite nós temos nosso culto às 18 horas, vem participar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento de aprendizado, mais uma vez te agradecer pelo teu povo que está aqui presente, pedindo que o Senhor nos abençoe, para nos leve para os nossos lares, nos protegendo com os teus anjos, nos dê um dia maravilhoso e nos traga a noite para ver, ouvir, participar, te oferecer o nosso culto e receber o que o Senhor quer dar para nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar um aviso.